Jornal dos Municípios. O nosso convidado de hoje é o Coronel de Exército da Reserva, Miguel Deladier Barros, advogado, fazendo uma análise aí dos primeiros 7 meses do governo Bolsonaro. O que se pode dizer? Primeiro, é um dos presidentes que teve a tranquilidade e a independência de escolher os seus assessores, né? Ele pagou um preço alto no início do governo, houve uma certa turbulência, uma certa resistência das forças políticas. Por quê? O que era normal se julgava normal. Um governo assume democraticamente pelo voto, como todos os antecessores, temos que deixar claro isso aí, e ele ficava desde o início, já na composição do seu governo. É a mesma coisa que eu dizer qual é a equipe que você tem que trabalhar. Eu, Deladier, escolher a equipe. Não, eu acho que a cabeça, o chefe, o mandatário, ele tem o ônus e o bônus. Então o Bolsonaro rompeu com essa tradição danosa e ele teve, de certa forma, não vou dizer 100%, mas quase que 100%, escolher os quadros adequados para cada função importantíssima do país que necessita de tantas reformas. As reformas que o nosso país necessita são urgentes, são para ontem. Então eu acho que ele teve essa capacidade, pagou um preço alto, mas o resultado já está vindo aí. Quais são as medidas positivas tomadas até aqui? Primeiro, o problema-chave do nosso país, dentre vários outros, é o problema da renda e emprego. E renda e emprego só se resolve com investimento. O retorno de emprego, para tirar essa massa de desempregados, que o IBGE diz que é de 13, o próprio presidente contesta, diz que é de 30, eu acho até que passa de 40, se for ver a informalidade, mas tudo bem, é o país crescer. E o país só cresce quando nós tivermos políticas públicas que estejam alinhados não só com o mercado interno, com a realidade interna, mas com a realidade internacional. O mundo é globalizado e muita gente não percebeu. O que é a globalização? É algo danoso? Não. Se alia a ela. Eu costumo dizer em sala de aula, eu já falei para você em outras ocasiões, que quando o dragão chinês dá um espirro, dá uma tuberculose ou no mínimo uma gripe aqui. O que é que eu quero dizer? Se nós não tivermos alinhados com a realidade nacional e internacional, nós vamos sucumbir. Então ele pegou o Paulo Guedes, que é um liberal, não sou também extremamente liberal, mas nós temos que tirar as travas. Olha, Zé, eu tenho 66 anos, eu era tenente ou capitão, não sei quem era o presidente na época, o governo era dono de fábrica de chocolate, fábrica de calcinha e sutiã. Pergunto, isso é uma atividade que o poder público federal, nem estadual e nem municipal. Então o Estado ele tem que oxigenar, ficar voltado para as ações mais importantes. Então Paulo Guedes, para mim, foi, digamos, o grande trunfo, sem tirar o mérito do meio ambiente, do BNDES, que é a grande caixa preta que está sendo destravada, que o brasileiro tem o direito de saber para onde foi o nosso dinheiro, se foi bem empregado, quando aqui falta, né? Se constrói um porto de primeiro mundo, né? numa região estratégica do mundo, que é a ilha de Cuba, o porto de Mariel, onde Paranaguá e Santos está a ver navios. Tudo bem. Aí a segunda grande cartada dele, independentemente do viés político ou do mimimi que existe na sociedade brasileira, o ministro Sérgio Moro. Ora, Zé Filho, veja bem, a criminalidade já baixou para 25%. Nós tínhamos a taxa de 33 homicídios por 100 mil habitantes, quando a média mundial é de 8, 9, 12 estourando. Nós estávamos quase o triplo. Isso a imprensa não divulga. A apreensão de maconha, de drogas ilícitas, principalmente cocaína, que o Brasil é, pela sua posição geográfica, um corredor de exportação para o mundo inteiro, superou, nos primeiros 4 meses do ano, toda a apreensão de 2018. Só uma simples liberdade que o ministro Sérgio Moro deu para a atuação dessa polícia, que eu faço questão de ocupar esse espaço aqui, a Polícia Rodoviária Federal. O cidadão não sabe. Homens e mulheres que trabalham de sol a pino nessas estradas aí sem ter direito à água potável, que estão trazendo segurança para nós, porque é ali o gargalo para não chegar a maconha, a droga ilícita para o seu filho, para o seu familiar, para o meu vizinho, para o meu aluno, para o meu neto. Então, essas e outras que nós poderíamos pensar, como por exemplo, a preocupação com o 13º salário do Bolsa Família, eu sempre fui torcedor de carteirinha. O Bolsa Família é um dos programas mundiais de distribuição de renda que nós temos que dar a mão
A tapa mesmo foi algo que o governo anterior fez de distribuição de renda. Porém, teve que se enxugar, porque tinha muita gordura, tinha muita gente recebendo sem merecer. Então o Bolsonaro, ao enxugar isso aí de maneira tranquila, só mostrando que ia passar o pente fino, possibilitou, né, dar a esses brasileiros e brasileiras que vivem em condições de miséria, num país tão rico como o nosso, uma miséria, que o Bolsa Família é uma miséria, um 13º, isso aumenta a dignidade. E a grande cartada aqui, para resumir, é a reforma da Previdência. Veja bem, eu não vou dizer que o governo Fernando Henrique foi tão ruim. Nós estamos hoje, eu digo, graças ao plano real do FHC, que ele, pai, não colheu os frutos. Quem colheu foi o Lula. Surfou aí em ondas altíssimas, ondas tipo Havaí, dinheiro fácil, e fez o que fez. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele só deixou de fazer o dever de casa no aspecto da Previdência, porque é uma medida impopular. Deixou para Lula, ele fez o fator previdenciário, que foi enganação, algo que é tipo um gatilho. Você está com uma doença que você sabe que é grave, mas faz um curativozinho. 5 anos funciona, depois o gatilho estoura e você vai ter que voltar para o clínico de novo e vai para a cirurgia. Então, Lula pegou esse bom, se popularizou, foi um bom governo em várias áreas, mas aconteceu o que aconteceu, não vamos falar aqui no aspecto da corrupção, que é coisa que todo mundo sabe. Entregou a peteca para Dilma, ela ainda, né, sobreviveu no primeiro mandato e no segundo aconteceu o que aconteceu. Então, eu acho que a reforma da Previdência é a reforma não nossa, Zé. Você falou que tem 60, eu tenho 66. É a reforma dos nossos filhos, do futuro do Brasil, e digo, o próximo presidente depois do Bolsonaro, ou o seguinte, vai ter que fazer isso. Isso é feito na Alemanha, na França, em qualquer país. O problema da Previdência, eu deixo claro aqui, não é o problema do Brasil, mais ainda que nós somos um estado pobre, um país pobre que tem pouca poupança, pouco investimento, e o governo entrava você trabalhar, o empresário trabalhar. E outra reforma aqui, a cavaleiro disso aí, é a reforma tributária. Zé, fala-se de impostos altos, de taxas escorçantes, mas ninguém sabe o que é a área burocrática. Uma empresa dessa, para pagar o tributo, ela tem um entrave burocrático que acresce o tributo, e isso pouca gente fala. Então seriam essas aí as benesses do meu amigo Bolsonaro. Fala demais às vezes, mas é o jeitão dele, ele não vai mudar, pode ter certeza. Mas uma coisa eu digo, ele é bem intencionado. Olha, eu conheço o Bolsonaro, ele é um militar simples, um cara humilde, pode ter certeza que ele diz, que eu não perdoei o Adélio Bispo, tudo. Ele perdoou, ele é um coração bom, ele é uma pessoa cristã, ele é uma pessoa, Zé, que se você chegar lá e não for assim, de vez para ele, se você chegar perto dele, ele é uma pessoa que sabe ceder, e está mostrando isso, ele está articulando, ele está mostrando e dando a importância que o Congresso tem. Ele veio de lá, o pessoal falava, o Bolsonaro não está indo lá no Congresso articular, não. O executivo dentro do legislativo é interferir. Então eu acho que nós estamos em novos ares. Eu acho que o Brasil daqui a 3 anos, quando ele terminar o governo dele, vai estar outro. Isso é bom para todos nós. Isso é o meu recado, é a minha impressão como cidadão. Alguém diz assim, Bolsonaro prometeu que não iria fazer concessão em relação ao toma lá da cá, mas teve que ceder em relação às emendas na primeira votação da reforma da Previdência. Que maravilha essa pergunta. O público, né, e a imprensa de maneira geral diz que o Bolsonaro cedeu. Antes da votação do primeiro turno, houve uma liberação de emendas. Meus amigos e minhas amigas que nos assistem no seu programa, líder de audiência, você está de parabéns. A emenda parlamentar é impositiva. O que é emenda parlamentar impositiva? Se você é deputado federal e eu deputado federal pelo Maranhão, cada um tem uma cota de 15 milhões, digamos, o senador ainda por ano, e 15 milhões. Não tem como o Bolsonaro liberar para o Daladier 5 milhões, porque eu sou do PSL e você é do PT, inimigo dele. Quando ele liberou, a imprensa não diz. Quando ele liberou aquele lote da sua cota de 15 milhões, ele liberou para Gleice Hoffmann, para Paulo Pimenta. É isso, ele não liberou para a bancada dele. E mesmo porque ele não pode. Acabou aquela época, da época do Lula, era do primeiro mandato. Depois, os próprios parlamentares, digo de passagem, excelente medida, porque se você é oposição, você vai viver a pão e água. É o que está acontecendo aqui, Zé, me perdoe. É o que o nosso governador está fazendo. O prefeito que está alinhado com ele
palmas. O que não está alinhado, cacete. É o que está acontecendo aqui. Ambulância para os municípios que me aplaudem e fome, sede, ranger de dente para os municípios que não se alinham com o nosso governador. Mas isso eu digo para você, vai mudar em 2022, você vai ver. Jornal dos Municípios.